A ideia de que a alma é imortal é a primeira mentira contada por Satanás lá no Jardim do Éden. A primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra foi que a pessoa não morre, que a alma não morre. Eu costumo sempre dizer que dentro de muita igreja, o que está sendo ensinado é as estratégias de Hollywood e não a Bíblia. Tem muita igreja que está ensinando o dualismo platônico e não a Bíblia. Que a morte, segundo Eclesiastes 12:7, é o processo inverso da vida. Na vida, Deus juntou o pó, fez o homem, o boneco, e deu consciência. Ele é uma alma vivente. Na morte, o homem perde essa consciência e o corpo, o boneco, volta para a terra. Acabou a alma. Nós lemos também em Ezequiel que a alma é mortal. A alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. A ideia de que a alma é imortal é a primeira mentira contada por Satanás lá no Jardim do Éden. O diabo disse para Eva, o que Deus disse para você? Que se você comer do fruto você vai morrer? É certo que não morrereis. A primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra foi que a pessoa não morre, que a alma não morre. Você pode comer, você não vai morrer. E até hoje, ele continua enganando as pessoas com essa mentira, de que a alma é imortal. Não, a alma é mortal. É isso que a Bíblia ensina. O que mais a Bíblia declara a respeito do estado dos mortos? Vamos ler mais alguns textos? Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, o homem é pó. Na morte, você volta para o pó. Um outro texto, Salmo 146:4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ou seja, a pessoa não tem mais consciência, não tem mais raciocínio, não tem mais propósito. Por quê? Porque ele morreu. Eu costumo sempre dizer, quando uma pessoa morre, ela fica totalmente inconsciente. E se não levarem, nem para o cemitério ela vai. Alguém tem que levá-la para o cemitério. Porque aonde ela morre, ela fica. Um outro texto, esse nós lemos há pouco, né? O pastor leu para nós, Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, Eclesiastes 12:7 é o oposto de Gênesis 2:7. Aqui é a morte, lá é a vida. Na vida, Deus junta os elementos. Na morte, os elementos se separam. O grande problema é que Hollywood popularizou a dicotomia platônica. Você se lembra, por exemplo, do filme Ghost, O Outro Lado da Vida? No momento em que o personagem morre, o ator morre, você vê claramente, no conceito do filme, né, a alma se desprendendo do corpo e a partir daí essa alma vai batalhar pelo amor da esposa que ficou. E ela encontra outras almas que estão aí nesse plano intermediário. Isso é Hollywood, isso não é Bíblia. Eu costumo sempre dizer que dentro de muita igreja, o que está sendo ensinado é as estratégias de Hollywood e não a Bíblia. Tem muita igreja que está ensinando o dualismo platônico e não a Bíblia. A filosofia grega, ela é contra a Bíblia, porque a filosofia grega prega esse dualismo de corpo e alma, a existência dessas entidades que podem viver independentes, e a palavra de Deus não aprova isso. Então nós temos que deixar Hollywood, deixar a filosofia platônica e ficar com a palavra de Deus, com claro, assim diz o Senhor. O Senhor diz, isso é verdade para nós. Sabe que eu tenho um amigo que ele estava num cemitério e estavam sepultando um irmão dele. O irmão dele não era membro da igreja adventista, do qual ele era membro, mas membro de uma outra igreja que acreditava que a pessoa logo após a morte vai para a glória. E o pastor do seu irmão, pastor desta igreja, estava fazendo o sermão fúnebre. E na hora do sermão fúnebre tentou confortar a família dizendo, não precisam
chorar o irmão de vocês, porque o corpo está aqui, mas a alma já está na glória com o Pai. E esse meu amigo, que é adventista, disse para o pastor assim: não, pastor, não minta para a nossa família, não conte mentira aqui. Meu irmão não está na glória, ele está aqui, pastor. Não tem nada que foi embora, ele está aqui. E só na volta de Jesus é que nós saberemos se ele está salvo ou ele está perdido. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ele fez, numa situação delicada como esta, mas a gente ouve tanta mentira que parece que chegou o tempo da gente começar a gritar a verdade. É tanta mentira sendo inventada. E outra, a ideia de que a pessoa morre e depois volta para se comunicar com quem está vivo. Ora, quem morre não tem consciência, não pode conversar com quem está vivo. Mas você vai encontrar pessoas que vão dizer: não, mas eu vi de fato. Ele pode até ter visto, mas quem ele viu certamente não é o parente que morreu ou a pessoa que morreu. Porque a palavra de Deus nos diz que o diabo, ele tem até o poder de se transformar num anjo de luz. Ou seja, o diabo pode sim personificar alguém que já morreu e voltar com algum tipo de mensagem. E certamente quando ele faz isso, não é com boas intenções. Por isso que a palavra de Deus condena veementemente o consultar os mortos. A Bíblia condena isso veementemente, que nós não devemos consultar os mortos. E até a Bíblia diz assim: a favor dos vivos se consultarão os mortos? E nós já lemos aqui vários textos dizendo que a morte é um sono, um estado de inconsciência, não se pode conversar com quem morreu. Sim, Wayne? É falado na Bíblia que quando um justo dorme, há uma festa no céu. Isso procede? Não quando um justo dorme. A festa no céu acontece quando um pecador se arrepende. Agora, em Apocalipse está escrito de que o Senhor vela pela morte dos seus santos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque a sua recompensa os acompanha. Então, o Apocalipse diz que feliz é aquele que morre no Senhor. Com relação ao arrependimento ali nos últimos minutos de vida, a gente tem a prova, lógico, do Calvário. Do ladrão, né? Do ladrão, isso. Mas aí, a gente se aprofundando mais num caso extremo ali de um homicídio, seja lá o que for, mas naquele instante de uma queda, a pessoa pedir perdão, ali até no susto, no temor, no medo da morte, é válido? Eu acho que só Deus pode julgar esses casos, né? Só Deus pode avaliar a sinceridade de um coração. Até que ponto, no desespero, você está pedindo perdão por medo das consequências ou porque você de fato está arrependido e triste pela vida que levou? Então é uma linha muito tênue que só Deus pode julgar. É por isso que finalmente salvação ou perdição é um caso que está nas mãos do Senhor. Ninguém pode julgar. Nós não temos a condição de dizer: esse aqui está salvo e aquele está perdido. Porque o homem só vê o exterior, né? É Deus quem vê o coração. Vamos então, finalizando o nosso estudo, compreendermos um último detalhe. A morte é uma ameaça ao ser humano. E ninguém quer morrer. É por isso que Jesus disse que quando ele veio morrer para que nós tivéssemos vida. E graças à vitória dele sobre a morte, é que nós podemos ter a esperança de que um dia, nós mesmos se morrermos, viveremos. Quando você vai para o primeiro capítulo de Apocalipse, né, ali diz claramente, leia comigo esse último texto que vamos hoje ler, Apocalipse no primeiro capítulo, versículo 18. E aquele que vive, Cristo está se apresentando para João, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave de quê? Da morte e do
inferno. A palavra inferno aqui pode ser traduzida como sepultura. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, porque Cristo venceu a morte, Ele pode nos assegurar que um dia, se morrermos, também ressuscitaremos. Então há esperança para todos nós. Há esperança para aqueles que já dormem. Por isso, diz o Apocalipse, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eles estão mortos no Senhor. E na hora da volta de Cristo, eles irão ressuscitar.